Por acaso você conhece esta mulher aqui? Ana Hickman. Sim, vocês me pediram tanto que eu fiz a investigação sistêmica porque ela nos dá uma grande aula sobre lealdades familiares e repetição de padrão comportamental. Você quer aprender a romper um padrão comportamental da sua família? Então vamos aprender com a Ana Hickman. Então, segue o vídeo que enquanto isso eu vou parando e te explicando sobre tudo o que aconteceu com ela. Bora? Segue o vídeo. Ana Hickman fala pela primeira vez sobre as agressões que sofreu do marido dentro de casa. Ela abre o coração e revela com exclusividade um histórico familiar muito difícil desde a infância. Essa marca que eu tenho na minha mão foi meu pai que me deu. Para quem ainda não sabe, ela está passando por um processo de separação, de divórcio, onde ela descobriu inúmeras questões. Só que, assim como vocês sabem, eu gosto sempre de pontuar casos sistêmicos das famílias, onde há repetições de padrão comportamental. E o que ela tem mostrado com a mão, vale sempre lembrar que essas dores, elas vão muito além do que uma dor física. Sim, há uma dor emocional, há uma dor no nosso próprio espírito. E sim, a Ana Hickman, ela está passando por essa dor profundamente. E vamos continuando com o vídeo para você entender melhor sobre a história dela. Naquele sábado, eu acho que foi aquela ligação, foi algo que eu já tinha prometido pra mim mesma, que se um dia acontecesse comigo, assim como aconteceu com a minha mãe, eu não deixaria levar adiante. Sim, aqui a Ana Hickman já tinha noção do que poderia acontecer relacionado a algum fato semelhante da mãe. Só que ela não esperava que ao tomar certa decisão ou certa atitude, poderia vir à tona outras questões das quais ela não tinha pensado ainda. Então segue o vídeo para você conseguir compreender o que eu vou explicar daqui a pouco. Mas eu também eu não fazia noção que aquilo seria o pontapé inicial para muita coisa ruim aparecer. Essa parte é extremamente importante de você compreender também. Todas as vezes que a gente toma uma atitude para romper um padrão comportamental familiar, a gente sempre precisa considerar que sim, outras coisas virão à tona, ou seja, outras verdades que estavam veladas começam a vir à tona, justamente para que sejam resolvidas, para que dessa forma, sendo resolvidas, elas sejam sim colocadas um ponto final nessa história, para que dessa forma a Ana Hickman ela possa seguir na vida dela. Então você pode perceber que todas as vezes que você fala que você vai romper um padrão comportamental familiar, quaisquer padrões que sejam, você vai perceber que parece que tudo de ruim vai acontecer, mas não é isso. São as verdades que estão vindo à tona justamente para que sejam resolvidas. Então continua o vídeo. A emoção é grande quando ela relembra da própria história de vida. Ana faz revelações surpreendentes. O meu pai, todo mundo sempre me questionou porque meu pai nunca apareceu do meu lado. Porque meu pai era um agressor. Gente, não é fácil você assumir que o pai é um agressor. Dá para perceber que ela carrega, sim, ao mesmo tempo, medo e culpa ao conseguir revelar sobre a história dela. Porque, sim, pessoal, isso é algo muito pessoal e a verdade precisa ser dita. Lembra, enquanto a verdade não é revelada, isso se torna um segredo e você vai entender ainda mais sobre segredos. Então segue o vídeo. Meu pai bateu muito na minha mãe. Eu carreguei minha mãe algumas vezes pro hospital. Essa marca que eu tenho na minha mão foi meu pai que me deu. Por isso que eu jurei que nenhum homem me tocaria pra fazer isso. Só que eu permiti ser ferida e abusada de outra forma. A família dela enfrentava a violência doméstica na figura do pai. Perceberam o que disse? Uma repetição de família. É isso. E situações semelhantes acontecidas com figura paterna.
É muito possível não que foi isso, porque não consegui ainda investigar ou saber mais sobre a vida da Ana Hickman, porque também não condiz aqui nesse momento. Mas é possível que além da mãe dela, talvez a avó, talvez a bisavó, também tenham passado por situações semelhantes à da Ana Hickman. Continua. Eu sou a mais velha de casa, mais velha de 4 irmãos. Agora vamos lá para você compreender melhor. Sempre quando eu explico sobre posicionamento dos filhos dentro de uma família, no caso da Ana Hickman, ela é a mais velha de 4 irmãos, certo? Os filhos mais velhos, eles carregam sim uma responsabilidade. É exigido mais dos filhos mais velhos, um pouco diferente do que dos filhos mais novos. Porque geralmente o filho mais velho, ele toma atitudes do qual talvez pai, talvez mãe não estão tomando naquela decisão. Então, o filho mais velho, geralmente, ele sai do seu lugar de filho mais velho e ele assume função de pai, assume função de mãe. Então, sim, a Ana Hickman, ela carrega um fardo bem pesado por ter que tomar certas decisões do qual a mãe dela não estava conseguindo tomar. Segue o vídeo. Era muito difícil como criança ter todo mundo falando o quanto meu pai era ruim, era agressivo, batia na minha mãe, o quanto ele era cruel, ruim. Até o dia que eu cheguei pro meu avô e falei assim, vô, não fala mais isso pra mim que machuca. Eu sei que ele é assim. Conseguiu perceber a dificuldade que uma criança tem, porque na época ela era criança, de conseguir colocar para fora o verdadeiro sentimento que tem? O que significa essa dor? Que apesar da dor que o pai ocasionava, que ele era um agressor, ela ainda o amava. Ela ainda queria se sentir amada por ela ser quem realmente é. Porque, querendo ou não, Ana Hickman é metade do pai. E ao escutar o avô falar mal do pai, ela sentia de que forma? Nossa, será que meu avô não me ama também? Então, isso é um desejo oculto e inconsciente de falar, por favor, me ame pelo que eu sou. Eu sei que meu pai é dessa forma, mas isso me dói. Mas é o próprio inconsciente dela falando isso para o avô. Continua. Aquilo que meu pai fez com a minha mãe, aliás, eu prometi pra minha mãe durante muito tempo que eu nunca tocaria nesse assunto, porque eu sei que isso a machuca demais. E eu fui questionada por diversas vezes, por que meu pai não apareceu na minha vida, o que eu tinha para esconder. Mas era respeito por ela. Porque ela se sentiu envergonhada, porque ela foi usada. Todo aquele sentimento que não é expressado, tudo aquilo que uma pessoa passa na vida e não é falado, se torna um segredo. Ou seja, tudo que a mãe dela passou, pode perceber que é muito, extremamente semelhante ao que a Ana Hickman está passando. Porque não é fácil vir nas redes sociais, vir a público, trazendo a própria história, falando sobre a própria situação dela. É claro, ela está sentindo vergonha, ela sente culpa, e sim, ela também passou por situações extremamente idênticas à da mãe. Só que ela está fazendo diferente. O que a mãe não falou, o que ela está fazendo? Ela está falando. Ela está assumindo essa responsabilidade de trazer a público o que está acontecendo na vida dela, para que isso não se repita mais. Mas ela está fazendo algo de bom por outras pessoas também. A minha mãe só parou de aceitar esses abusos o dia que eu com 13 anos, fiz uma mochila para cada um dos meus irmãos. Peguei eles na mão e saí a pé da casa da minha mãe para casa da minha avó. E falou, mãe, se você não mandar ele embora, eu tô saindo daqui com os meus irmãos. A minha irmã tinha 1 ano e pouco, bebê de colo. Peguei todo mundo e fui embora. E eu falei que a gente não ia voltar mais para casa, porque a gente não ia passar mais por aquilo. Sim, ela teve que tomar uma decisão, uma atitude que não cabia a ela. Ela era apenas uma criança. A quem cabia essa responsabilidade? Era a mãe ou ao pai? Só que ela teve que agir dessa forma, mesmo que fosse na má consciência, para que isso chegasse ao fim. Ela preferiria 1000 vezes
ver a mãe separada do pai, mas os dois felizes, do que viver naquele ambiente agressivo. Continua. Foi aí que ela tomou coragem pra dar um basta. Ela tirou ele de casa, mas a violência não parou. Gente, sério, tem algo além nessa questão aqui. Porque se repetiu a história na mãe dela, mesmo a mãe dela separada ainda sofreu agressão, é possível sim que a Ana Hickman ainda passe por algum tipo de agressão, se acaso ela não tomar todas as decisões e medidas necessárias para que isso não aconteça. Um outro ponto interessante, se a Ana Hickman não fizesse esse movimento de tomar essa atitude agora com o marido, é possível sim que o filho deles tomasse uma atitude muito semelhante à mãe, de querer talvez sair de casa, vai saber, né? Mas isso não diz respeito aqui. Mas seguimos aqui para você compreender ainda mais sobre essa lealdade. Meus pais se casaram cedo, minha mãe aos 18. Segundo ela, eu nasci prematura. Na verdade, eu já estava a caminho. Mas naquela época não podia, a moça não podia ter barriga e não estar casada. Meu pai e minha mãe trataram de resolver esse assunto. Essa fala dela tem um peso também. Quando ela traz essa questão, falando sobre o casamento dos pais, é como se ela tivesse que se sentir responsável pela felicidade da mãe ou a felicidade do pai. Então, mais um ponto aqui interessante de se analisar, porque sim, quando a mulher está grávida, o filho recebe todos esses registros e essas memórias. Então, se ela se sentia responsável pelo casamento dos dois, ela tomaria alguma atitude para ver tanto a mãe quanto o pai em paz. É uma responsabilidade inconsciente. Muitas pessoas não percebem isso, mas se parar para analisar, é possível que muitos filhos passem por alguma situação semelhante à dela, de acreditar que os pais se casaram simplesmente por causa dela e não porque eles realmente se amavam. Eles eram um casal muito unidos. Pelo menos eu lembro da minha infância, nós não tínhamos nada, morávamos na casa da minha avó. Quem me criou e com quem esteve do meu lado sempre, quando era minha mãe, estava trabalhando em casa, cuidando das coisas da roça, tudo, era minha bisavó e meu bisavô. E aí meu pai começou a trabalhar numa fábrica de móveis, começou a prosperar, de funcionário, ele e meu tio fizeram o próprio negócio. Mas num determinado momento da vida, quando ele chegou numa estabilidade até então financeira que a gente nunca experimentou, uma chave virou. E aí ele se transformou num cara que eu não conhecia, bem agressivo. Gente, vocês perceberam que ela está repetindo a mesma situação que a mãe? Aquilo que aconteceu com a mãe dela, só que a mãe dela se fechou. Ela não, ela está falando. Só que ao mesmo tempo, ela também busca inconscientemente reconhecer o lugar do pai. Por quê? O marido dela está agindo igualzinho ao pai. Ela acabou de pontuar aqui. Meu pai, chegamos numa época que ele virou uma chave, só que aí ele começou a ficar muito agressivo. Quando eles conseguiram conquistar dinheiro que eles não tinham. Aí, o que ela diz nessa reportagem? A mesma coisa. Na hora que eu penso que eu consigo usufruir daquilo que eu trabalhei, vem isso à tona. O marido dela começa a se tornar agressivo, assim como o pai. Gente, isso é muito profundo. Isso é uma pura lealdade familiar e um amor cego pela mãe também. Por qualquer coisa, ele espancava minha mãe. Por qualquer coisa, ele quebrava tudo dentro de casa. Minha mãe até descobriu traições, muitas. E ele torturava a gente psicologicamente dentro de casa, muito. Ana Hickman também, por qualquer coisa, o marido dela estava agredindo emocionalmente, verbalmente. Não é muito diferente da mãe, não. A mãe era agredida fisicamente, mas ela não estava num caminho diferente, não, até que chegou no ponto em que chegou. Foi a mão de Deus que não deixou me cortar inteira, que foi a única coisa que cortou. Eu abri minha mão inteira. A cicatriz presente é essa aqui. Mas eu abri minha mão toda. E ele só parou de bater na minha mão quando ele me viu sangrando. Eu lembro até hoje como ele ficou, como ele chorava e dizia:
meu Deus, o que eu fiz? Foi a mesma reação que eu vi do Alexandre naquela janela, quando ele escutou a policial do outro lado falando comigo. Pelo amor de Deus, o que você está fazendo? O rosto, o olhar mudou. Sim, gente, inconscientemente, ela viu o pai dela sendo representado ali pelo marido. Tanto é que foi a primeira cena que veio na cabeça dela, o momento em que o pai agiu daquela forma. Foi a mesma que o marido também fez. O que aconteceu nesse momento é como se ela tivesse se colocado inconscientemente no lugar da mãe e, ao mesmo tempo, ela estivesse passando por uma expiação. Isso se chama expiação dentro dos campos sistêmicos. E é justamente nesse momento que as pessoas conseguem visualizar em outras situações bem semelhantes do passado. E é justamente nesse momento em que ela tomou uma atitude completamente diferente da mãe. Por quê? Quando aconteceu, quando ela era criança, ela se machucou, a mãe se feriu, certo? O pai se preocupou. Só que nesse momento, o que ela fez? Ela tomou uma decisão completamente diferente da mãe. Ela chamou a polícia. Acionando a polícia foi a hora que o marido dela falou as mesmas palavras que o pai. Ou seja, aqui a Ana Hickman já rompeu um padrão comportamental, mesmo sendo muito difícil para ela. Mas sim, é sempre possível mudar um padrão comportamental, desde que tenha a coragem de fazer diferente do que foi no passado. E esse foi o motivo porque eu saí tão cedo de casa, porque eu precisava ajudá-la a criar os meus irmãos. E é isso que acontece quando os filhos precisam assumir funções que não são deles. Quando falta alguém, seja um pai ou seja a mãe, um dos filhos geralmente assumirá esse lugar para que seja reparado dentro das necessidades, para que o campo sistêmico familiar ele possa dar seguimento, possa dar continuidade. Eu precisava ajudá-la a trazer dinheiro para a mesa, para comprar comida, para fazer as coisas todas. E minha mãe sempre me apoiou muito. E eu sempre disse que minha mãe é um grande exemplo para mim de coragem. Ela não tinha terminado os estudos e ela deu um jeito, ela fez supletivo, voltou a estudar. Depois de tanta coisa que ela passou, hoje tem doutorado, mestrado, é coordenadora de curso numa universidade, é uma mulher incrível. Agora podemos saber de onde vem tanto sucesso na vida da Ana Hickman. O sucesso tem a face da mãe, segundo Bert Hellinger, porque aqui a Ana Hickman já fala todo esse carinho, todo esse respeito, todo esse amor que ela tem com a mãe. Apesar da mãe ter tido algumas certas dificuldades, ela não utiliza isso como um julgamento. Muito pelo contrário, ela traz todo um respeito, toda uma admiração. E é por isso que hoje ela é simplesmente a Ana Hickman. Sim, porque o sucesso tem a face da mãe, nessa simplicidade. E ela nos ensina isso com muito carinho, apesar de toda a dor também. Dá pra gente perceber, né? Todo esse amor que a Ana tem pela mamãe dela. Naquele sábado ela teve comigo em casa e ela olhou para mim e falou assim, porque até então para ela o Alexandre é o genro perfeito, que protegia todo mundo, ajudava todo mundo. Mas você protegia a imagem dele para Sim. a sua mãe também? Sim, sim. E eu olhei para minha mãe, eu falei, mãe, eu sentei lá na cama do meu quarto, eu falei, mãe, eu não posso repetir o que a senhora fez. Nesse momento, ela toma todas as atitudes necessárias para não repetir o mesmo padrão que a mamãe dela. Apesar de toda a dificuldade, apesar de toda a tristeza, Ana Hickman segue adiante. E que a história dela sirva muito de lição e de aprendizagem para todos nós. Todos nós estamos sujeitos também a uma lealdade familiar, talvez por um amor cego, seja por mãe, seja por pai, só que é muito importante mantermos firmes no nosso lugar e termos a coragem de fazer diferente do que foi no passado. E aí, o que você achou de toda essa explicação? Tinha parado para analisar esses pontos também? Conta aqui para mim que eu vou adorar saber a sua opinião.